a estrutura dos dois credos é exatamente igual. É uma declaração individual, creio, mas não porque é o indivíduo no culto que vai fazer isso. É porque quando a igreja fala isso no culto, é como se fosse uma só pessoa, é um só povo. Creio. Eu creio. É a fé individual, mas a fé corporativa. Em quem nós cremos? No Pai, no Filho, no Espírito Santo. Cremos que a Trindade Santíssima, ela se faz presente na terra por meio de uma igreja. E que esta igreja está presente em todos os lugares, em todos os tempos. É uma igreja católica, é a igreja de Cristo que está em todos os lugares. E que para fazer parte dessa igreja, há um rito de passagem. Creio no batismo, um só batismo. E aí, creio também na doutrina da vinda de Cristo. Porém, apesar de ambos terem essa mesma estrutura, há um desenvolvimento da teologia, como eu falei, no credo niceno, que não havia ali no credo apostólico. Observe, por conta das discussões a respeito da natureza de Cristo, é acrescentado, quando se fala da segunda pessoa, a seguinte frase, observe aí no meio do texto. Gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo, e aí continua. Veja, aqui a descrição de qual é a natureza do Cristo. Cristo é Deus, ele tem uma natureza humana. Cristo é homem, ele tem uma natureza divina. É homem, ele tem a natureza humana, e ele é Deus, ele tem a natureza divina. Então, essa dupla natureza está descrita aqui, para demonstrar que na natureza divina, ele não tem uma distinção de natureza com o Pai. Ele tem a mesma substância com o Pai. Porém, ele não foi feito do Pai. A ideia de que, olha, se ele é filho, ele foi feito pelo Pai. Não, mas não é a forma correta de se entender. Ele não foi feito. Ele não é criatura do Pai. Ele é gerado. Isso faz muito mais sentido quando você entende, inclusive, como nós, no nosso linguajar, falamos dos nossos filhos. Os nossos filhos não são feitos pelos seus pais, eles são gerados. Então, Cristo, ele foi gerado. Quando ele foi gerado? Eternamente gerado. Ele veio do Pai, ele é gerado do Pai, mas não houve um período no tempo em que isso aconteceu. Ele é eternamente gerado do Pai. E é da mesma substância do Pai. Tem a mesma glória do Pai. Tem os mesmos atributos do Pai. Pelo qual todas as coisas foram feitas, aí ele começa a tratar da obra da criação, Cristo sendo o agente da criação, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, a obra vicária dele, pelo Espírito Santo da Virgem Maria. E veja, ele faz estas coisas, mas para que ele pudesse encarnar, aí a terceira pessoa da Trindade entra. Por meio do Espírito Santo e da Virgem Maria, dupla natureza. Pelo Espírito ele recebeu a natureza divina, por Maria a natureza humana. Foi feito homem. Inclusive, na natureza humana, ele é feito homem, porque o Espírito Santo concebeu Maria. Então, a obra do Espírito demonstra a natureza divina, mas não só isso, demonstra que Cristo, ele é homem, porque ele foi gerado com Maria, pelo Espírito Santo e Maria. Ele é homem, ele foi concebido. Então, a distinção desses dois credos é que ambos têm a mesma estrutura, porém o segundo, ele é muito mais preciso na sua teologia. Ele explica muito mais. E por que ele explica mais? Porque existiam questões que foram levantadas na igreja que precisavam ser debatidas em concílio, como vimos aqui na Escola Bíblica Dominical, em uma das salas. Não é opinião única de um teólogo nem de um pastor,
mas é a opinião conciliar. A igreja se reunia para tratar desses assuntos. E o produto, o fruto dessa reunião era um documento. E o documento se tornou Credo Niceno. E esse credo, até hoje, preservado pela igreja, apesar de ter documentos mais maduros, a igreja preservou para demonstrar a historicidade, a verdadeira tradição da igreja. Ela acrescenta, né, na sua teologia mais precisão, mas ela não muda em posição. A igreja sempre pensou exatamente a mesma coisa, mas a maturidade da fé nos deu mais informações sobre a Trindade e muitos outros pontos teológicos e doutrinários. Louvado seja Deus pela instrumentalidade que Ele deu a tantos homens ao longo da história para nos trazer textos como esse, que nos explicam bem a respeito do nosso Senhor. Amém.